Meus queridos, nosso tema, a postura do cidadão do reino na defesa da fé evangélica. Quantos cidadãos do reino de Deus tem aqui hoje à noite? Todos nós somos cidadãos do reino de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O deputado Silas, a determinado momento, ele disse que o que está em jogo hoje, na verdade, é a defesa das nossas liberdades, tanto de culto quanto liberdade de expressão. Na verdade, meus irmãos, o cristianismo, a fé evangélica, ela é a maior resistência hoje ao avanço do reino das trevas no mundo. Com seus valores, com seus princípios, com as suas ideologias contrárias aos princípios do reino de Deus, o cristianismo é a grande resistência hoje, a fé evangélica, a nossa fé. Talvez por isso hoje a gente perceba no nosso país a coisa tão acirrada e não aqui com a intenção de promover quem quer que seja, mas um outro dia, deputado Silas, um deputado, um colega seu, do senhor de parlamento, estava dizendo, pastor Moisés, que eles precisavam derrotar o bolsonarismo. Ele é do PSOL do Rio de Janeiro. Mas não basta derrotar o bolsonarismo, dizia ele. Nós precisamos destruir as bases que dão sustentação ao bolsonarismo. E eu não quero falar aqui sobre bolsonarismo, mas eu quero me referir ao que ele disse, de que precisa destruir as bases de sustentação, e cita a questão de economia liberal, mas faz referência ao conservadorismo que precisa ser atingido e, consequentemente, atingir as nossas igrejas, atingir a nossa fé. Portanto, a nossa fé, meus irmãos, tem sido de fato atacada e as nossas liberdades elas estão ameaçadas. Disse outro dia o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente, com bastante euforia, que o Supremo Tribunal Federal está alinhado com as pautas da agenda de 2030, que para alguns não é nada mais do que a tentativa de implantar uma nova ordem mundial. E evidentemente muita coisa que se tem ali são contrários aos princípios do reino de Deus, sob o pretexto de trazer melhores condições de vida às pessoas para ter um mundo melhor, um mundo menos desigual, mais igual, que as pessoas possam viver bem, viver melhor. E disse o ministro, então, de que o Supremo Tribunal Federal está alinhado com essas pautas. Eu não sei, inclusive, deputado Silas, quando o senhor se refere aqui à questão da ideologia de gênero, que tentaram por cima, por baixo, e depois ingressaram no Supremo Tribunal Federal, está marcado, se não me engano, para o dia 11 de novembro, o julgamento da ideologia de gênero no Brasil. Portanto, o que as casas legislativas rejeitaram, determinado partido político entrou no Supremo Tribunal Federal e dia 11 de novembro está pautado o julgamento se será inserido nas escolas do Brasil ideologia de gênero ou não. Então percebam, meus irmãos, como que a coisa ela caminha no Brasil. Estão alinhados e tudo está
aparelhado. Um outro dia, o outro ministro do Supremo convocou a liderança religiosa do Brasil para uma reunião. Desde os representantes do budismo, catolicismo romano, religiões afro-brasileiras e também os evangélicos. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral convocou para uma reunião com a liderança religiosa do Brasil. E a pauta dessa reunião seria pedir tolerância aos líderes religiosos para que nós tenhamos uma eleição tranquila, uma eleição pacífica. E eu fiquei me perguntando por que pedir tolerância à liderança religiosa no Brasil. Imaginando quem é que está pedindo tolerância e pedindo aos líderes religiosos. E quem está pedindo é alguém que outro dia, presidindo uma sessão julgando a cassação de uma vereadora que foi eleita com o apoio de uma igreja, se ela seria cassada ou não, tentou criar uma figura de um tipo de crime eleitoral com o nome de abuso de poder religioso. O parlamentar que fosse eleito comprovadamente por uma igreja, apoio direto de uma igreja, comprovadamente ele seria cassado. Isso não foi aprovado. Mas quem está pedindo tolerância dos religiosos é alguém que queria criar o crime de abuso de poder religioso. O cara quer caçar um parlamentar eleito por uma igreja, por ter sido apoiado por aquela instituição religiosa, e ele vem pedir para nós tolerância. Pastor Moisés, nós é que somos os intolerantes. Quando houve aquele julgamento lá para poder aprovar o aborto no caso dos bebês anencéfalos, que disse o ministro que presidia a sessão: eu não quero ouvir aqui discurso religioso. E num país onde majoritariamente ele é cristão, e são religiosos, mas ele não queria ouvir discurso religioso. E em termos de evangélicos, nós somos mais ou menos 40% da população no Brasil. Mas nós não podemos falar, porque ele não queria ouvir discurso religioso, porque talvez religioso não pense, religioso não tem opinião, religioso é burro, é analfabeto, é tapado, é imbecil. Religioso não tem voz, não pode falar. É um cidadão de segunda classe. Talvez na certidão de nascimento dele conste de que ele é um cidadão de segunda classe, ou na identidade dele deva ter alguma observação, mas o cara diz que não quer ouvir discurso religioso, mas quer pedir tolerância aos religiosos. Os religiosos são os intolerantes desse país. O presidente da República não decretou estado de sítio, não decretou estado de defesa. O Congresso Nacional ainda disse que as igrejas prestam um serviço essencial, por isso não poderiam ser fechadas na pandemia, mas o Supremo Tribunal Federal, ele autorizou prefeitos e governadores fecharem as nossas igrejas, e fecharam as nossas igrejas, e nós somos os intolerantes. Nós precisamos ter tolerância, os religiosos têm que ter tolerância. Pastores nossos, das nossas igrejas, estão sendo processados. Como no caso de Sergipe, o pastor da igreja presbiteriana renovada e o seu filho, processados porque se negaram a batizar um rapaz que é casado com outro homem. E o pastor negou o batismo naquele instante, pediu para levar a sala à parte, orientar, conversar, para aguardar o presidente da igreja chegar.
iria conversar com ele, orientá-lo. O esposo ou a esposa dele, não sei quem era, estava por lá, chamou a polícia, fez um escândalo, e o pastor está sendo processado, ele e o filho, por crime de racismo homofóbico, porque se negou a batizar um homem que é casado com outro homem. Os nossos pastores estão sendo processados, e nós temos que ter tolerância. Agora, o que diz o Código Civil sobre essa questão, e eu não sou advogado, mas já tive a preocupação de ver, de que as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado, e que são regidos evidentemente pela Constituição do país, enfim, pelas leis, mas que também têm regimento próprio, reconhecido pelo poder público. E pessoas que professam a mesma fé têm a liberdade para se unirem, para criarem, para instituírem, organizarem, estabelecerem seu regramento, funcionamento interno e registrar, está tudo em cartório. O poder público não pode negar o seu registro e nem interferir internamente, porque o Estado é laico. Não há ingerência na igreja. Nós somos regidos, portanto, pelas leis do país, mas somos regidos por um regramento próprio, pela palavra de Deus e pelo estatuto da igreja, que tem o reconhecimento próprio e validade jurídica, mas mesmo assim, pastores nossos estão sendo processados. E nós temos que ser tolerantes. Pastores respeitados, pastores renomados, pastores com dezenas e dezenas de anos no Brasil, porque fazendo uma referência à questão da ideologia de gênero, no caso daquele pastor Jorge Linhares, que disse que no Colégio Batista, isso está inclusive naquele folheto, boletim informativo que o deputado Silas fez, a sua assessoria, aquele brilhante jornal que os irmãos leiam, bastante informação ali. O deputado está de parabéns por aquele material que foi produzido. Pastor Jorge Linhares foi dizer que no Colégio Batista, lá de Curitiba, menino era menino e menina era menina. E ele foi chamado ao Ministério Público para dar explicações porque disse aquilo. Eu não sei qual é a dúvida do cara que passa 5 anos na faculdade de Direito, ou se lá você faz pós-graduação depois, ou faz mestrado e faz um concurso público e é aprovado, e depois ele não sabe o que é um menino, não sabe o que é uma menina, e precisa o pastor ir lá explicar para eles por que ele disse que menino é menina e menina é menina. Nós não somos desordeiros nem bagunceiros. Mas Jesus, ao mandar os seus discípulos irem pregar o Evangelho, Ele deu autoridade e poder a eles e deu instruções para eles. Mas alertou também que no decorrer da caminhada, enquanto eles fossem, iam pregando e dizendo: é chegado, está próximo o reino de Deus. E que eles fossem, pregassem o Evangelho, o reino está próximo. E se aparecesse algum morto pela frente, ressuscita, um paralítico faz andar, um leproso purifica, enfim, faz milagre. Aonde vocês chegarem, abençoem, diga paz nessa casa. Tiver algum doente lá, cura. Quem estiver doente lá, abençoe, vai na caminhada de vocês. Agora, no decorrer dessa caminhada, vocês vão encontrar demônios na frente de vocês. E aí, para esses demônios, eu dou poder e autoridade para repreender todos eles e para curar todas as enfermidades. Mas além de encontrar demônios, vocês vão encontrar outro tipo na frente de vocês. Talvez em algum aspecto pior do que demônios, vocês vão encontrar homens. E disse: porque eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Alguém disse que o ser humano
pior de nós ainda é ruim. Mas o pior de nós, até o cão se assusta com ele. E no decorrer dessa caminhada encontrariam homens que seriam verdadeiros lobos, pelo modo cruel, pelo modo bárbaro que se comportaria diante dos discípulos de Jesus. E o Senhor Jesus nos ensina a lidar com esse tipo de gente, que talvez, e aqui é uma preocupação, irmãos, que a gente reflete sobre a natureza do ser humano, de que para lidar com o demônio, Jesus deu autoridade para ele, sai e ele sai. Mas são seres diferentes, seres de uma espécie diferente, de uma natureza diferente. Mas os discípulos encontrariam seus pares, seus semelhantes, pessoas iguais a eles. Mas que estes discípulos, que seriam os melhores amigos que o mundo poderia ter, porque alguém que vai para pregar o reino de Deus, pregar paz, que vai levar cura, que vai levar libertação para as pessoas, que vai levar saúde, que vai ajudar as pessoas, que vai estender, que vai fazer o melhor para as pessoas, eles que têm que ter cuidado com seus próprios semelhantes. E não apenas cuidado com os demônios, com o cão, com o principado e com potestade. A gente tem que ter cuidado com aqueles que na verdade a gente nem deveria ter problema com eles, mas que por vezes se comportam como homens ardilosos e até entre aspas políticos, mas como verdadeiros pessoas cruéis e bárbaras, que Jesus os compara a verdadeiros animais desprovidos de humanidade. São lobos. E Jesus disse, para lidar com esse tipo de gente, para lidar com o demônio era autoridade, mas para lidar com eles, vocês precisam ter o quê? Prudência, simplicidade, e precisa ter cuidado. E essa deve ser a nossa postura, meus irmãos, diante dessa situação. Infelizmente o nosso tempo corre e a gente não tem como dizer muita coisa. Mas Jesus nos ensina a ser prudentes como as serpentes. E as serpentes, meus irmãos, elas têm a capacidade de fazer julgamentos astutos, de avaliar as circunstâncias e de se comportar da maneira mais adequada. Porque prudência é aquele que não procura o perigo, o prudente é aquele que não procura o perigo, ele é cauteloso, ele é sensato, ele é ajuizado, ele procura se precaver, ele procura se preparar antecipadamente, ele é previdente. Prudência é a ação da sabedoria. E Jesus disse que para lidar nesse meio com essas pessoas, nós precisamos ter esta prudência, esta sabedoria, de saber avaliar as circunstâncias, para saber como se comportar, como agir especificamente naquela situação. E nós precisamos hoje, meus irmãos, ter a sabedoria, a prudência, o discernimento do tempo em que a gente está vivendo, para saber como proceder e como agir no tempo em que nós estamos vivendo. E nos movermos não para atacar alguém, e nos movimentarmos não para atingir alguém, porque não é isso que as serpentes fazem. As serpentes se movimentam para a sua defesa e para a sua proteção. Porque nós não queremos comprar briga ou confusão, ou arrumar problema com ninguém.
Agora nós precisamos ter a sabedoria para poder nos resguardar, nos proteger, e para isso discernir o tempo e aquilo que estão planejando contra nós, para poder a gente se defender, para a gente ser sábio, para termos a prudência das serpentes, mas com o cuidado de não nos tornarmos astuciosos como estes lobos, mas ter o equilíbrio da pureza da pomba, para que a gente não se transforme, para que a gente não se torne iguais a esses lobos que querem destruir e devorar a gente. Na missão que a gente está, nós nos encontramos com esses lobos. E Jesus disse que nós temos que ser como as serpentes, prudentes como elas, e simples como as pombas. Mas Jesus não disse para eu ser tolo, para eu ser simples. Não está dizendo para eu ser tolo, não está dizendo para eu ser idiota, não está dizendo para eu ser imbecil, não está dizendo para eu ser alienado. Ele está dizendo para eu conservar a pureza do meu coração, a pureza da minha fé. Mas que eu preciso ter equilíbrio de prudência, de pureza e de simplicidade na minha vida ao lidar com essas situações. E disse: acautelai-vos dos homens, porque vão para os tribunais. Olha os magistrados, são nos tribunais. Veja os magistrados, vos entregarão aos tribunais e vos aceitarão nas sinagogas. Líderes religiosos. E depois diz: vocês vão diante de governadores e de reis. Então vai vendo o que a gente vai enfrentando, encontrando pela frente. A resistência, às vezes a oposição que a gente vai enfrentar, parte de quem essas oposições? Às vezes dos magistrados, das leis, de próprias lideranças religiosas que se deixam utilizar pelo inimigo para poder gerar confusão e divisão entre nós, para nos enfraquecer. E depois diz: acautelai-vos desses homens, e diz: por causa, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Portanto, devemos ter cuidado com os homens, da parte de todos os homens, dos homens religiosos, de homens poderosos, de homens que exercem autoridade, de todos os homens, e até por parte de parentes da própria família, ou da família biológica, física, ou mesmo da família da fé. A gente acaba encontrando oposição, encontrando resistência. Mas nós precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse é o cenário que a gente vive no Brasil hoje, muito bem exposto pelo deputado Silas. E imaginem a situação dessas leis que tramitam no Congresso Nacional e que, graças a Deus, não avançam por conta da bancada evangélica que lá está. Mas imagine, por exemplo, o deputado Silas, a prostituição sendo aprovada. E aí está o irmão e a irmã desempregados, num sufoco. Aí a esposa diz: meu amor, fique aí orando por mim que eu vou ali fazer um bico. É profissão, é profissão. Aí o marido diz: meu amor, hoje fica aí jejuando que eu vou ver se eu consigo fazer algum programa. Aí pergunta da filha: minha filha, quando você crescer, você quer ser o quê? Ah, mamãe, eu estou na dúvida, eu não sei se eu vou ser advogada, não sei se eu vou ser isso, não sei se você... Mas quem sabe prostituta seria uma boa escolha. E aí se converte alguém, vem para a igreja, e as converte, não vem, a pessoa começa a frequentar a igreja e diz: pastor, eu quero ser batizado. E aí começa a preencher a ficha e bota lá nome, pai, mãe, bota identidade, bota CPF, e pergunta qual a sua profissão, e bota lá prostituta. E aí pergunta: vai batizar?
ou não vai batizar? Veja os problemas que estas coisas nos causam. Queridos, em nome de Jesus, não é só uma questão de eleição, não é só uma questão de voto, isso é uma questão de defesa da nossa fé, das nossas liberdades, tanto de culto quanto de expressão, defesa das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações que nos seguirão. Num país, e aqui eu termino, pastor Melo já puxou ali minha orelha, num país onde você não pode mexer com ninguém, e ninguém deve mexer mesmo com ninguém, mas num país onde se você mexer com uma criança é uma confusão mais doida do mundo. Não arrume confusão com a criança. Num país onde você... E eu vou dar um conselho: arrume confusão com o cão e não arrume com a mulher. Arrumar problema com a mulher, o negócio é complicado. Não mexa com o negro. Não mexa com o velho. E graças a Deus, ano que vem eu completo 60. Voltamos parado no estatuto do idoso, pastor Moisés. Ninguém mexe mais comigo, graças a Deus. A gente pode até pregar e dizer umas besteiras que o irmão leva em conta. Está velho mesmo, já não sabe mais o que fala. E aí não leva em conta. Estou doido para chegar o ano que vem, para pegar meu cartãozinho, estacionamento, tal. Botando, tem até delegacia para eu prestar aqui, se alguém mexer comigo. Não mexa com o ministro supremo, não mexa com ninguém. Cuidado, não arrume uma confusão no país do politicamente correto. Meus amados irmãos, onde você não pode mexer com criança, não mexa com mulher, não mexa com velho, não mexa com negro, não mexa com ministro supremo, não mexa com... Mas com cristão pode mexer. Agredir cristão parece que já é uma forma de arte no Brasil. As igrejas não podem funcionar, mas pode o carnaval funcionar e botar aquela imagem do cão cuspindo fogo na avenida, pode, e botar uma caricatura grotesca de Jesus sendo arrastado por um suposto demônio, sendo açoitado na avenida, pode, isso pode. Pode-se ir para uma avenida e se profanar objetos de fé das pessoas, isso pode. Introduzindo anos, isso pode. Fazer desenhos de bestialismo e até utilizando símbolos de fé das igrejas, isso pode. Fazer novela para escarnecer, pode. Criar leis para atingir as nossas igrejas, pode. Nos afrontar na mídia, pode. No cinema, pode. Nas instituições educacionais, podem. Pastor Fanuel estava dizendo, terminou agora o doutorado, 4 anos na UFAM. Ele disse, Jair, você não sabe o quanto eu sofri 4 anos na UFAM, sendo massacrado todo dia, o quanto me boicotaram nessa Universidade Federal do Amazonas, para eu não concluir o meu doutorado. Mas ele concluiu para a glória de Deus. Mas isso pode. Pode. Atacar os nossos valores, as nossas famílias, isso pode. Que as pessoas não gostam de nós e que o mundo não gosta, a gente já sabe. Isso para nós não é novidade nem assusta a gente. Jesus já disse, cuidado, cuidado. Mas o problema não é quando o mundo não me ama. O problema não é quando o mundo nos odeia. Porque Jesus, 2000 anos atrás, já disse isso.
O problema, deputado Silas, não é quando os outros não gostam da gente. O problema é quando nem mesmo a gente gosta da gente. O que é triste não é saber que outros não nos respeitam, é que nem mesmo a gente se respeita. E se a gente não se respeitar, eles não vão nos respeitar também. Eu entendo, meus irmãos, nesse sentido, que nós precisamos nos amar e nos respeitar e nos unir para nos proteger, para nos guardar, para preservar os nossos direitos de continuar com essas portas abertas e com a Bíblia aberta e continuar dizendo: o reino de Deus está próximo, com a liberdade que a gente tem nesse país, e que permaneça assim, porque nós somos um país livre, um país soberano e um país democrático. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Mais do que política, mais do que eleição, é defesa da nossa fé. Não permita ninguém lá de fora vir dizer o que a gente deve ou não fazer aqui dentro. Há uma figura, e aí agora eu encerro o meu. O senhor lembra do pastor Bill Bucard, pastor Moisés? Pastor Bill Bucard, aquele pastor americano, teve aqui em Manaus uma vez, e depois no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, lá em São Cristóvão, um dia ele falou sobre as ovelhas no Oriente. As ovelhas do Oriente são assim: quando o lobo chega, o rebanho, as ovelhas abrem e o lobo entra no meio. E quando o lobo entra no meio, as ovelhas fecham e matam o lobo sufocado, pisado. E aí, outro dia o Mauri mandou uma figura para mim, de um rebanho, e tinha um cão no meio deles. Acho que era um cão pastor. Mas ele estava tão apertado assim, e aí com a frase dizendo: quando as ovelhas se unem, o cão fica sufocado. Não dê espaço para cão no meio da gente. Não dê espaço. Precisamos sufocar todo aquele que quer nos destruir no nosso meio e nos separar, para nos enfraquecer. E a solução para isso é nós nos unirmos. Repita comigo: se as ovelhas estão juntas, o cão fica sufocado. Deus nos abençoe. Vamos nos unir e vamos vencer em nome de Jesus.